Olá, estudantes do sétimo ano do ensino fundamental. Eu espero que vocês estejam bem, né? Estou eu aí mais uma semana com vocês. Nós já tivemos aula essa semana da nossa disciplina de eletiva 1 e agora nós vamos ter aula então, né, da nossa disciplina de ciências da natureza, né? Que nós estamos trabalhando com a parte do diagnóstico que está na apostila de abril. Aquela apostila que vocês foram na escola fazer a retirada, né? Então, vocês vão fazer o acompanhamento da nossa aula na apostila. Então, vocês podem ir assistindo, podem ir acompanhando na apostila, fazendo as anotações que forem necessárias, e resolvendo as atividades que são propostas sobre o tema da nossa aula. E durante ali a resolução, caso vocês encontrem algum problema, né? Vocês podem estar mandando mensagem para mim no privado, que eu faço atendimento individualizado com cada um de vocês, tá certo? Mas é muito importante que vocês assistam toda a nossa aula, tá bom? Então, o nosso diagnóstico aqui, né, de ciências, ele está dividido em duas temáticas. Nós pegamos aí dois temas importantes dentro da disciplina de ciências, com habilidades que são essenciais, né, para que vocês estudaram ano passado, mas que a gente precisa saber agora neste ano, para que as nossas aulas tenham um melhor desenvolvimento, para que elas tenham um melhor rendimento, né? Então, nós trabalhamos alguns temas de aprofundamento na eletiva 1, que já é um aprofundamento em ciências, e agora na disciplina de ciências nós vamos trabalhar outros dois temas, tá certo? Então, o tema 1 da nossa aula de hoje é o conteúdo sobre misturas. Muito provavelmente, vocês estudaram esse conteúdo no sexto ano, lá no começo do primeiro bimestre, talvez antes de entrar a pandemia e antes das aulas ficarem remotas, porque geralmente ele está vindo ali no referencial, né, como primeiro conteúdo. Então, nós vamos estar relembrando alguns conceitos importantes relacionados a essa parte das misturas, tá bom? Então, aqui a primeira coisa que nós temos é o que é uma mistura. E a mistura nada mais é do que a união, você juntar ali duas ou mais substâncias que são diferentes. E daí aqui a gente já entra num ponto importante, que simplesmente o fato de você fazer essa união, essas duas ou mais substâncias, nós já consideramos que seja uma mistura. Mas pode acontecer nessa mistura, as substâncias que você colocou ali, elas acabarem não tendo uma afinidade uma com a outra e elas acabarem não se misturando. Mas ainda assim, nós temos uma mistura porque você juntou duas ou mais substâncias. E daí eu coloquei aqui um exemplo bem prático, né, que tenho certeza que todo mundo conhece e todo mundo gosta, que é o bolo. Tanto é que a gente compra no mercado, né, se vocês forem lá, nós vamos encontrar aquelas misturas de bolo que já são prontas, que a gente simplesmente vai adicionar mais alguns ingredientes e já está tudo certinho ali para assar. Então, por que é uma mistura de bolo? Porque para fazer o bolo, né, nós tivemos que juntar vários ingredientes. Então, foi ovo, foi leite, foi óleo, foi às vezes chocolate, farinha de trigo, às vezes foi manteiga, foi o fermento, né, ali o pó royal, por exemplo. Então, reparem que a gente juntou um monte de ingredientes e a partir dessa junção, nós temos ali a mistura do bolo, que já está pronta para assar. Por isso que a gente considera uma mistura, porque a gente fez essa união de todos esses ingredientes. E daí, quando a gente fala de misturas, né, nós temos dois tipos de misturas aí. Nós vamos ter as misturas que elas são homogêneas e as misturas que são heterogêneas. Falando da mistura homogênea, esse homo aqui é de é de igual, certo? Então, vai ser aquela mistura que quando a gente junta todos os componentes, todas as substâncias, elas vão se dissolver por completo
E a partir dessa dissolução, o que a gente vai enxergar lá no final vai ser apenas um componente, vai ser apenas uma fase. Nós dizemos que a mistura homogênea, ela apresenta uma única fase. E daí eu até coloquei aqui um exemplo, né? Então eu peguei um copo, coloquei água nesse copo, que seria já um componente. E eu peguei um segundo componente aqui, que seria o açúcar. Açúcar de casa mesmo. Então nós temos aqui quantos componentes? 2, água e açúcar, 2 componentes. Coloquei o açúcar na minha água e misturei ali. O que aconteceu? O açúcar se dissolveu na água. Lá no final, né, depois de você misturar, você vai olhar para aquele copo que você colocou a água e o açúcar, 2 componentes, mas nós não vamos conseguir enxergar duas coisas. Porque o que aconteceu? O açúcar dissolveu. Então, nós conseguimos enxergar aqui uma única fase. Por quê? Porque o açúcar está dissolvido. Mesma coisa na mistura de bolo. Você, às vezes, usou lá 10 ingredientes diferentes. Depois que você misturou bem, seja batendo a mão, ou até mesmo na batedeira, ou no liquidificador, depois que você fez essa mistura bem feita, você não vai conseguir mais enxergar os ingredientes ali separados no meio. A gente diz que a mistura de bolo também é uma mistura homogênea, porque todos os ingredientes se misturaram de uma forma tão harmônica que a gente acaba não conseguindo mais enxergar eles separadamente. Então a gente pode dizer, no caso aí da mistura do bolo, que teve 10 componentes, mas o que a gente enxerga é uma única fase, tá certo? Então, esse é só um exemplo. Outra mistura aí homogênea, até coloquei aqui de exemplo, né? Seria você juntar água, sal e açúcar. Quantos componentes nós temos? 3. Água, sal e açúcar. Só que na hora que a gente misturar, tanto o açúcar como o sal vão dissolver, então nós vamos ficar com uma única fase também, tá certo? Então, sempre que a gente terminar a nossa mistura e ela ter uma fase só, nós dizemos que a mistura ela é homogênea. No caso da mistura heterogênea, esse hétero é de diferente. Então, vão ser aquelas misturas que a gente consegue observar 2 ou mais fases, tá certo? E nesse caso, os materiais que a gente vai juntar, todos eles ou parte deles vão acabar não se dissolvendo. E daí eu coloquei aqui um exemplo no desenho, né? Isso aqui dá até para vocês fazerem em casa, que é o caso da água e do óleo. Então, nós temos aqui, ó, 2 componentes, água e óleo. O que acontece? Na hora que a gente junta os dois, o óleo que é menos denso, ele vai ficar em cima. Ele não vai se misturar com a água. Então, a gente consegue observar nitidamente essa separação. Então, nós temos a água aqui embaixo no recipiente e o óleo aqui em cima. Nós estamos enxergando quantas fases? 2. Uma fase para o óleo e uma fase para a água. Eu coloquei aqui outro exemplo. Se a gente misturar areia, isopor e água, também não vai se dissolver. Então, nós vamos ter uma areia no fundo, representando uma fase, a água intermediária ali no meio, né, representando a segunda fase, e o isopor, que é leve, em cima, boiando sobre a água, representando uma terceira fase, tá certo? Então, na mistura heterogênea, esses componentes eles não estão se dissolvendo, tá certo? E daí eu coloquei aqui, ó, vários exemplos. Então, nós temos no primeiro recipiente, né, uma única fase. Eu só enxergo esse componente em azul. No segundo recipiente, nós temos uma mistura com 2 fases. Uma representada pelo líquido azul e outra representada pelas bolinhas, né, laranja. No recipiente 3, aqui nós temos 3 fases. Então, uma representada pelo líquido verde, uma pelo líquido rosa e outra pelo líquido azul. E no último recipiente nós temos 4 fases: líquido verde, líquido rosa, líquido azul
e as bolinhas aqui que são iguais, tá certo? Então, reparem que nesse caso nós teríamos aqui só uma homogênea, né? As outras 3 são todas heterogêneas porque a gente está enxergando 2 ou mais faces, tá bom? Então, a partir desses conceitos, vocês já vão conseguir resolver a primeira parte das atividades diagnósticas que estão na apostila. A nossa segunda parte aqui vai falar sobre uma outra temática, que seriam as camadas que fazem parte do planeta Terra, tá certo? Conteúdo que talvez vocês também tenham estudado, talvez tenham visto em geografia. Então, nós temos aqui, né, que de maneira geral, o nosso planeta ele é formado por 3 camadas. Então, nós vamos ter uma camada mais externa, que é a camada da crosta terrestre, o local onde estão os continentes, né, que a gente está pisando, entre aspas, diretamente. Nós temos a parte da hidrosfera, né, que seria a parte aquática, que é a parte da água, que também é uma parte externa. A atmosfera, que aqui não aparece, que é a parte dos gases, mas essa parte mais externa, então, representa a crosta. Depois nós vamos ter a parte intermediária, que vai ser o manto, né? Esse manto aqui, ele é formado, por exemplo, por magma, né? Que é extremamente quente. E vai ser sobre esse magma que vão estar as placas tectônicas, que a gente vai conversar sobre elas daqui a pouquinho. E no interior do planeta, né, nós temos o núcleo. E vale lembrar aqui que quanto mais no centro nós vamos aqui, né, da crosta para o núcleo, a temperatura ela tende a aumentar. Então, quanto mais próximo do núcleo, mais alta vai ser a temperatura, tá bom? E vale lembrar também que nenhum ser humano conseguiu chegar aqui na região do núcleo, porque são muitos quilômetros, né? Tem vários fatores ali limitantes. Isso são pesquisas feitas a partir de tecnologias e tudo mais. Mas não que um ser humano tenha ido até aqui a região do núcleo do planeta, tá? Isso nunca aconteceu. Daí, falando em relação às características gerais, né, de cada uma das camadas. Então, como eu falei para vocês, a crosta terrestre é a camada mais superficial, né, a camada aqui de fora. Ela tem uma estrutura que é mais fina quando comparado com as outras camadas. E ela é formada, ela tem bastante rochas, ela é bastante rochosa, justamente pela questão dos continentes, né, que é onde estão, de fato, as cidades, onde a população vive e tudo mais. O manto, ele vai ficar abaixo da crosta terrestre. Ele vai ter algumas propriedades que são sólidas, mas ele também tem o magma, né? E esse magma, a gente diz que ele é fluido. Então, inclusive a partir dessa fluidez, que as placas tectônicas que estão sobre ele, elas se movimentam. Então, os continentes, eles estão em movimento? Eles estão, mas é um movimento muito lento, a gente acaba não percebendo e só vai acontecer uma mudança visual grande com o passar de muitos e muitos anos. A gente nem vai estar mais aqui. Só que os continentes, eles estão aí em constante movimentação. Inclusive, né, existe lá a teoria da deriva continental, em que no passado os continentes eles estavam todos juntos, formando um supercontinente que a gente chamava ali de Pangeia, tá certo? Como é que a gente observa isso? Pelo encaixe das placas tectônicas e pelo próprio encaixe dos continentes. Se vocês pegarem o mapa mundi, por exemplo, vocês vão ver que um continente ele dá encaixe com o outro como se fosse uma peça de quebra-cabeça, certo? E a região mais profunda, né, é a região do núcleo, que a gente diz que tem o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo, ele vai ser formado por níquel e ferro, né, que são metais que estarão em estado líquido. Lembrando que a temperatura é extremamente alta. E já o núcleo interno, ele também tem níquel e ferro, mas no estado sólido, tá certo? Também com temperaturas altíssimas. Daí eu coloquei aqui só, para a gente finalizar a nossa aula. Então nós temos aqui um mapa mundi, nós temos os continentes, como eu falei, vocês podem observar que um continente ele dá um encaixe quase que perfeito com o outro.
E daí tem a questão aí da teoria da deriva continental, que os continentes estão em movimento. E nós temos, né, abaixo dos continentes, sobre o manto, essas placas chamadas de placas tectônicas, tá bom? E reparem que as placas, elas também fazem o encaixe e elas também estão em movimento. Então, são essas placas que, entre aspas, aí, arrastam os continentes, mas de uma maneira bem lenta. Nós dizemos que o nosso país, né, o Brasil, que está bem aqui, ó, ele é um país privilegiado quando a gente faz essa comparação em relação ao posicionamento da placa tectônica. Por quê? Porque nós estamos no centro da placa sul-americana. E devido a essa localização no centro da placa, nós não temos catástrofes relacionadas à movimentação delas. Que catástrofes seriam essas? Terremotos, tsunamis, atividades vulcânicas ativas. Nada disso acontece no Brasil porque nenhuma placa tectônica cruza o nosso país. E isso é muito bom. Se a gente pegar países onde essas placas estão em encontro uma com a outra, esses fenômenos, né, eles acontecem com uma certa frequência. Então, e são fenômenos que são considerados catástrofes, né? Que podem matar muitas pessoas. Tanto uma atividade vulcânica como um terremoto. Alguns países são até adaptados para conseguirem enfrentar essas situações, caso elas venham a acontecer. Não é o caso do Brasil. Então, justamente por isso nós dizemos que essa localização ela é privilegiada. Se vocês observarem aqui no mapa também, as flechas elas mostram o sentido de movimentação da placa. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, nessa fissura que está aqui, a placa sul-americana, que é a placa onde está o Brasil, ela está se movimentando para a esquerda. A placa africana, ela está se movimentando para a direita. Então, elas estão separando. Mas nós temos também o caso das placas, né, que elas estão indo uma sobre a outra, que daí esses choques podem, por exemplo, gerar um terremoto. Que é o caso aqui, por exemplo, da placa do Pacífico e da placa indo-australiana, que elas estão indo, ó, ambas no mesmo sentido. E nós temos que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo, né? Então, não vai dar certo. Isso aqui vai gerar um choque, e esse choque ele gera alguma consequência aqui em cima, na parte da crosta terrestre, tá bom? Então, a partir dessas informações, vocês também já conseguem resolver as atividades do diagnóstico relacionadas a essa temática, tá bom? Só fechando a nossa aula, eu coloquei uma frase, né, uma frase motivadora, eu sempre coloco no finalzinho. Então, aqui, ó, quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar os seus sonhos, tá bom? Então, é uma frase aí motivadora, uma frase para vocês pensarem, para vocês focarem nos estudos, né? Mesmo nesse período de pandemia que é um pouquinho mais complicado, foquem, tentem fazer tudo certinho, tentem fazer tudo nos prazos que são estipulados, né? Acompanhem as aulas dos seus professores de maneira correta, para as atividades não acumularem, porque não é muita coisa. E busquem sempre novas informações, tá bom? Do mais, tenham uma excelente semana, pessoal, bons estudos. Caso seja necessário, caso vocês fiquem com dúvida em alguma pergunta, como eu disse no início da aula, vocês podem mandar mensagem no meu privado, que eu faço o atendimento individualizado com cada um, tá? Alguns alunos já estão buscando essas informações, já estão entrando em contato comigo, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal, e até logo. E foco nos estudos, tá bom? Tchau, tchau.